Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer alguns ensinamentos do livro Legião, psicografado pelo médium Robson Pinheiro sobre os parasitas energéticos. Então hoje nós vamos ver o que são esses parasitas energéticos, como eles são criados, os prejuízos que eles podem nos trazer, as formas de evitar que nós soframos esses prejuízos e também vamos ver um pouco do trabalho dos guardiões espirituais. Os parasitas energéticos são criações mentais inferiores, gerados pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e emoções desequilibrados, como, por exemplo, inveja, orgulho, raiva, intolerância, medo, angústia, lascívia, luxúria e diversas outras emoções desequilibradas. Então, toda vez que nós temos pensamentos e emoções desequilibrados, é criado em nós uma matéria mental tóxica, também conhecida como morbofluido, que gera a criação desses seres artificiais. E eles assumem diversos tipos de forma de acordo com o padrão de emoção e pensamento desequilibrado. Esses seres buscam perpetuar a sua existência se alimentando das energias vitais dos encarnados e também se alimentam da matéria mental tóxica que os criou. Essa matéria mental tóxica tanto cria esses parasitas energéticos, como também serve de alimento para eles. E eles também geram vários prejuízos à saúde dos encarnados e também podem baixar a sua resistência física e imunológica e desestabilizá-los emocionalmente. O espírito Ângelo Inácio, que é o autor do livro Legião, acompanhou alguns benfeitores espirituais aqui no plano físico e no plano espiritual para que ele pudesse trazer alguns ensinamentos da realidade espiritual aqui por os encarnados. E na sequência nós vamos verificar o que eles encontraram sobre os parasitas energéticos. Os benfeitores espirituais visitaram um bairro aqui do plano físico durante a noite e eles avistaram ao longe uma cintilação dourada flutuando no bairro dessa cidade. Era uma cintilação de grande beleza e eles foram se aproximando e identificaram que parecia com fios de nylon dourados, que eram feitos de matéria astral. E um dos benfeitores chamou essa cintilação dourada de algas energéticas. E na sequência, um grupo de encarnados começou a passar pelaquela região e os benfeitores notaram que algumas dessas algas energéticas eram atraídas para alguns desses encarnados. Um grupo de guardiões que estava fazendo a vigilância dessa região percebeu o que estava acontecendo e antes que essas algas energéticas pudessem atingir esses encarnados, um dos guardiões ele se aproximou desse grupo de encarnados e usou um pequeno aparelho, ele acionou esse pequeno aparelho e se formou um campo de força eletromagnético em volta desses encarnados que impediu que essas algas energéticas pudessem atingi-los. Um dos benfeitores espirituais explicou que aquelas algas elas são parasitas energéticos e que a cintilação dourada indica que elas agem primordialmente no campo mental da pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. Quando elas se acoplam ao campo mental da pessoa, elas começam a se alimentar das ondas de pensamento desequilibrados gerados pela mente dela. E, ao mesmo tempo, elas descarregam no campo energético da pessoa um tipo de toxina, um morbofluido que faz com que se reforce aquela corrente de pensamentos desequilibrados. E isso faz com que a pessoa entre num ciclo vicioso de pensamentos e emoções desequilibradas. Então, à medida que essa pessoa continua com os mesmos pensamentos e emoções desequilibrados, reforçado por essa toxina, por esse morbofluido, ela vai atrair cada vez mais parasitas energéticos e também vai criar mais morbofluido, mais matéria mental tóxica em sua aura.
Isso vai se reforçando cada vez mais. Essa influência negativa que esses parasitas exercem na corrente de pensamento das pessoas que entraram em sintonia com eles fazem com que esses parasitas energéticos influenciem em grande parte dos crimes, dos vícios e consumo de drogas que ocorrem durante a noite devido à ausência de luz solar, pois durante o dia a luz solar ela exerce uma limpeza na atmosfera da cidade, pois ela desintegra grande parte dos parasitas energéticos. Muitos espíritos das trevas, eles cultivam esses tipos de parasitas energéticos em seus redutos e laboratórios das trevas, com o intuito de roubar energia dos encarnados. E posteriormente eles usam essa energia roubada para diversos fins, e um deles é se alimentar. Então eles sugam essa energia que o parasita extraiu do encarnado, e depois disso eles pegam esses parasitas e distribuem novamente em diversos ambientes para que o ciclo continue, para que o parasita possa sugar novamente as energias dos encarnados. O preto velho, pai João de Aruanda, que era um dos benfeitores que estava acompanhando o espírito Ângelo Inácio, disse que os guardiões espirituais eles exercem um papel importante na vigilância e no controle dessas formas pensamento inferiores. Disse que eles exercem um papel semelhante aos dos soldados aqui do plano físico. Eles fazem a proteção e a vigilância de instituições aqui no plano físico e também no plano espiritual. Outros guardiões exercem trabalhos de relatar informações para outros guardiões que estão em níveis mais elevados de conhecimento e de ascensão espiritual. Já outros guardiões trabalham com planejamento de ações que serão desenvolvidas no plano espiritual. Então, o trabalho dos guardiões espirituais é bastante amplo e complexo. Por isso, eles estão sempre se especializando nas tarefas que irão desenvolver. Os superiores hierárquicos desses guardiões espirituais sempre promovem cursos e especializações de acordo com as tendências e de acordo com os conhecimentos prévios desses espíritos, levando em conta até mesmo as atividades que esses espíritos desenvolviam quando ainda estavam encarnados. Então, o trabalho dos guardiões espirituais é tão importante quanto o dos mentores. Existe uma interdependência entre eles, cada um atuando em determinada área. Até mesmo os encarnados também dependem dos guardiões espirituais, pois muitos, com os seus pensamentos desequilibrados, criam uma quantidade de matéria mental densa em torno de suas auras, e que, se não fossem os guardiões espirituais, com seu conhecimento, sua experiência e o seu poder mental, que limpam a aura desses encarnados, retirando parasitas energéticos, larvas astrais e matéria tóxica, tanto da sua aura quanto dos seus chakras, eles retiram todo esse morbo fluido. Se não fossem os guardiões, esses encarnados iriam acumular uma quantidade de matéria densa tão grande em torno da sua aura que formaria uma crosta que dificultaria que esses encarnados recebessem intuições e inspirações do plano superior. E também essa matéria mental densa prejudicaria a sua saúde, gerando impactos na sua respiração e na sua circulação sanguínea, e também provocando doenças diversas. Os benfeitores espirituais continuaram caminhando e se aproximaram de uma casa noturna, onde dois jovens estavam entrando, e eles avistaram alguns parasitas energéticos no chão, próximo aos pés desses jovens e também nas pernas desses jovens. Esses parasitas energéticos pareciam com baratas, com uma feição como se fossem feitos de plástico. E eles se movimentavam nas pernas desses encarnados, subindo e absorvendo um determinado tipo de fluido invisível aos encarnados. Pai João de Aruanda comentou para Ângelo Inácio que o fluido mórbido
quando ele assume a aparência de baratas, ele é classificado como um parasita noturno. Da mesma forma que a barata do plano físico evita a luz solar, o fluido mórbido que assume a aparência de baratas também evita a luz solar, pois, como já mencionei anteriormente, esses parasitas energéticos eles são desintegrados pela luz solar. Então, eles são atraídos para a aura das pessoas que contrariam os preceitos de higiene mental e espiritual. Então, eles absorvem esse fluido, essa matéria mental tóxica, através dos membros inferiores e provocam uma grande descompensação energética na aura da pessoa. Logo depois, os benfeitores espirituais resolveram visitar o pronto-socorro de um hospital público para identificar um outro tipo de parasita que assume a forma de aranhas, que, segundo o Pai João de Aruanda, é um tipo de parasita muito mais perigoso para a saúde das pessoas. E lá, neste pronto-socorro, muitos pacientes aguardavam atendimento e conversavam entre si. Muitos relatavam o seu problema para os demais, enfatizavam as suas dores, as suas angústias, e os benfeitores espirituais perceberam que essas pessoas elas emanavam uns fluidos desagradáveis devido aos seus pensamentos e a sua atitude negativa. E esses fluidos desagradáveis, eles atraíam os parasitas astrais em forma de aranhas. E essas aranhas inseriam pequenos ferrões na sua epiderme perispiritual. E assim, por via cutânea, elas injetam o seu fluido mórbido na pessoa. E também elas atacam a aura da saúde da pessoa, que é o duplo etérico dela. Causando inflamações, e essas inflamações energéticas elas podem evoluir para o rompimento da aura da pessoa, causando rasgos ou furos, e através desses furos a pessoa pode perder energias vitais, e também podem entrar mais parasitas energéticos no corpo da pessoa. Podem entrar larvas astrais, bactérias do plano espiritual, podem entrar no corpo da pessoa, porque o duplo etérico ele funciona como se fosse um filtro de proteção. Ele fica entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Ele forma como se fosse uma tela de proteção. E quando ele é rompido, toda essa influência negativa, até mesmo as influências dos próprios obsessores, podem prejudicar a pessoa. Os benfeitores espirituais verificaram que havia muitos pacientes que estavam com a sua aura rompida e esses parasitas energéticos em forma de aranhas estavam no corpo de muitos deles. Inclusive um senhor, ele estava com o corpo todo coberto dessas aranhas. Elas andavam pelo corpo dele, entravam pelos orifícios, pelo nariz, pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos, e inclusive eles identificaram que eles entravam até mesmo pelo orifício do órgão genital. E essa situação ela pode ficar pior ainda, como eu já comentei, com a aura rompida, muitos parasitas energéticos eles começam a entrar para o interior do duplo etérico e o corpo perispiritual da pessoa, e isso causa uma reação imunológica no corpo da pessoa, que ela começa a desenvolver diversos tipos de doença, como por exemplo anemia, icterícia cutâneo mucosa, que seria aquela doença que a pessoa fica com os olhos amarelos, com a pele amarelada, e depois evolui para hemoglobinúria, que seria a presença de sangue na urina, e o quadro mais complexo seria a insuficiência renal aguda. Então, esses parasitas energéticos em forma de aranha, eles são atraídos pelos fluidos das auras das pessoas que não cuidam das suas emoções. Elas têm prazer em ressaltar as suas dores. São pessoas que se entregam ao desespero. Geralmente colocam a culpa dos seus problemas nos outros e vivem reclamando. Eles geram esse morbo fluido na sua aura
e atraem esse tipo de parasita. Muitos obsessores cultivam esse tipo de parasita energético de aranhas para prejudicar as suas vítimas, porque esse tipo de parasita não exige que os obsessores dediquem muito tempo na consecução de prejudicar a sua vítima. Basta que eles canalizem os parasitas energéticos para a aura da pessoa e a própria invigilância de pensamentos e emoções da pessoa cria o morbofluido, a energia tóxica que alimenta o parasita energético e pode desencadear todos os problemas que nós já vimos anteriormente. Existe um outro tipo de parasita energético cultivado nos laboratórios das trevas com aparência de lacraias que está associado às pessoas que praticam o sexo vulgar e desrespeitoso. Os espíritos das trevas utilizam isso para roubar energia sexual das pessoas. Então, eles inserem esse parasita no órgão sexual da pessoa ou na parte anal e eles ficam presos por magnetismo. E as pessoas, elas têm o seu desejo sexual intensificado muitas vezes. Então ela busca o sexo fácil, o sexo intenso, mas nunca está satisfeita. E também podem ocorrer algumas consequências físicas. Podem surgir feridas na região onde o parasita foi implantado. A pessoa pode ter febre, calafrios, sudorese. Esse tipo de parasita também está associado muitas vezes ao aparecimento do vírus HPV. E as bebidas alcoólicas, quando a pessoa consome, esse tipo de parasita, ele extrai da contraparte etérica do álcool um fluido que fortalece esse tipo de parasita, aumentando a sua fixação nos órgãos do corpo físico e também nos órgãos espirituais, conhecidos como chakras. Um outro tipo de parasita energético comentado pelo preto velho Pai João de Aruanda é o que assume a aparência de formigas, e elas costumam ficar no duplo etérico da pessoa, e a pessoa ela sente dores que não existem no corpo físico. Ela sente apenas a sensação da dor, sente coceira também. Esse parasita energético, ele também costuma provocar edemas e eritemas pelo corpo. E ele é resistente aos medicamentos da medicina alopática, que é a medicina tradicional, e também alguns medicamentos da medicina homeopática. Bom, pessoal, hoje nós falamos um pouco sobre os parasitas energéticos. E aqui no canal você também encontra um vídeo falando sobre as larvas astrais, que também são um tipo de criação mental inferior gerado pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções desequilibradas. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.